Uau! Uau! Quero alguém. Ele também que deixar ele fazer. Aí ela tava, tipo, precisava se perdoar, assim, porque ele já tinha perdoado. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a pastora Simone. Ela dispôs de um tempinho aqui pra mim. Que a princípio foi a mulher que falou com a senhora, não foi? Aí a mulher fez assim, eles disseram que nem queriam saber, mas que topavam. Exato. Aí eu, ai, que meu Deus, que maravilha! Tenho que confessar que sou muito apaixonada pela sua igreja. Acompanho vocês nas redes sociais. Tanto que vou aproveitar e ficar ainda hoje pro culto. A mulher fez, realiza teu sonho, fica. Tô me sentindo muito honrada pela sua presença. Eu sei muito que a senhora é uma mulher de Deus, assim. A sua vida e a do pastor Nelson, assim, ministram muito a minha vida. E a gente comenta, assim, a gente fala um pouquinho lá em casa de vocês, de algumas coisas que vocês fazem, que a gente fala, uau, sabe? A gente fica muito feliz pela vida de vocês, do reino. Eu sou muito grata. Amém. E eu me sinto muito honrada. E eu queria saber, que eu não sei, na verdade, eu sei que a senhora chegou de algum lugar, não foi assim, pá. E eu queria saber como foi que a senhora se converteu, como foi assim seu primeiro encontro com Jesus. Na realidade, eu posso dizer que eu nasci evangélica. Eu tive esse privilégio. Não nasci bebê, mas eu comecei a frequentar a igreja quadrangular. Eu tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade. Fui criança na quadrangular, adolescente, jovem na quadrangular. E vivi minha vida em prol, assim, da igreja, de ser atriz, gospel, né, vamos assim dizer. As peças teatrais da igreja estavam envolvidas, tudo que tinha com as crianças eu estava envolvida. Eu sempre fui um pouco enxeridinha, assim, em tudo dentro da igreja. Eu nunca fui aquela pessoa oculta dentro da igreja. E aí esse ministério ele foi crescendo dentro de mim. Mas, como toda jovem, eu sofri a ilusão do mundo, me encantei com o mundo e saí da igreja. Abandonei a Jesus e me arrependo, claro, mas eu sei que em tudo Deus tem um propósito. Não que eu esteja dizendo que todos tenham que passar, porque não foi fácil, foi muito doloroso. Eu passei por coisas que eu não precisava passar, mas aprendi, né? Porque às vezes a gente se mete em confusão e diz, mas porque Deus permitiu isso, não, a gente que procurou, né? Então sofri muito aí fora, sofri abandono, sofri rejeição, sofri abuso, sofri de tudo. Eu sofri lá fora, até que eu voltei numa situação em que eu estava grávida. E eu estava numa gravidez muito difícil. Meu marido era um bandista, vivia dentro do candomblé. E apesar de ter me afastado da igreja, eu sempre tive medo, nunca fui para dentro de um bando eu tinha um temor, né? Mas ele não, ele era lá de dentro, ele tinha envolvido de fazer trabalhos, de ter função dentro do terreiro. A mãe dele tinha dois terreiros, um de Umbanda e outro de Nagô, que eu não entendo muito bem, mas tudo ele vivia lá dentro, ele tinha promessa de ser pai de santo, ser o sucessor dela. E aquilo ali foi me assustando e foi causando algo dentro de mim, um incômodo, enfim. Eu engravidei e foi uma gravidez muito complicada. Sem princípio de aborto, sangramento, infecções e perde, não perde. Até que eu fui convidada pela minha mãe, que nunca deixou de orar por mim. Como eu sempre digo, é meu espelho, é minha mãe, é minha referência. Ela me convidou e eu chamei ele e ele falava mal do pastor, falava mal da igreja. Que pastor ladrão! Que eu vou fazer? Sofri com esse santinho. Se ele hoje é santo, houve lágrimas. Amém. Houve muito choro. Aí eu insisti, ele foi comigo. E lá
Tinha um pastor que veio de Campina Grande, que não me conhecia. O Senhor usou aquele pastor e trouxe uma revelação de que minha criança estava perturbada no meu ventre e que Deus ia fazer um grande milagre quando ela nascesse e que o Espírito Santo ia se encarregar de tirar isso da memória da gente, para a gente não ficar perturbado. É a sua primogênita? Não, foi minha caçula. Ah, E de fato, aí ele orou, mandou a pastora orar na minha barriga. Dali em diante, depois que ele orou, cessou todos os problemas, sangramento, aborto, parou tudo. Então eu tive uma gravidez normal. No 8º mês de gestação, né, que hoje é semanas, eu não sei contar. No 8º mês eu tinha ido a uma última consulta médica. Meu parto estava programado já para o dia 7 de novembro. E na volta do consultório da médica, a gente sofreu um acidente de carro. Bateram no carro do meu marido. E ali a minha criança morreu no ventre. Eu não sabia que ela estava morta, né? Fui para casa, tentei falar com a médica, não consegui e tal. E, enfim, ela nasceu com morte aparente. E foi um caos, eu tive uma eclâmpsia, foi muito difícil, foi muito complicado a situação. Ela já estava morta, a médica tinha diagnosticado a morte dela e disse, né, que tinha ido ajudar a obstetra, porque também eu estava morrendo, também ia me perder. E ela falou, a pediatra, que como fôlego de vida, minha filha chorou. uau. Então, ali eu já sofri um impacto. E ele lembrou. Então, dali a minha vida começou a ter um outro sentido. Eu comecei a sentir a necessidade de Deus. Eu passei a ter uma saudade, um vazio. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. Não foi assim da noite para o dia. Mas o meu pensamento começou a mudar. A minha vida começou a mudar. O desejo da busca passou a ser incessante no meu coração. Eu sentia uma fome. Eu sentia necessidade de ouvir Deus. E eu comecei a frequentar os cultos. E a gente estava num momento muito endividado. Convidei ele para fazer uma campanha comigo lá na igreja sede. E eu disse para ele, são 7 sextas-feiras. Só que um dos meus propósitos era que o Senhor quebrantasse o coração dele. Então ali, nesses cultos, eu voltei para Jesus, segui firme para Jesus, e interessante que quando eu voltei para Jesus, eu me entreguei para Jesus, de fato, de corpo, de alma, de espírito, de tudo. Eu comecei a sentir vontade de pregar. Uau. Eu subia na cama, eu lia minha Bíblia, eu subia na cama e eu pregava para os lençóis, pregava para os travesseiros, eu subia no sofá, pregava na sala, sabe? Eu me via pregando. Algo Eu comecei, sabe? E a gente começou nessa campanha eu cutucava ele, entrega ele, quem é esse comedor de feijão para me dar Jesus? Olha, quantas terça-feira, quantas sexta-feira faz que a gente estava vindo, eu dizia para ele, eu perdi a conta, acho que é a terceira ou a quarta, até que ele entregou a vida dele para Jesus. Amém. E aí ele foi seguindo comigo, passaram esses anos, veio o diaconato, veio eu ser professora de escola bíblica, e eu comecei a cuidar das pessoas. Eu tinha um chamado e as pessoas me procuravam, me chamavam para orar na casa delas, para interceder na casa delas. Saí muitas vezes da escola bíblica quando eu dava aula, porque eu ia na casa das pessoas, que as pessoas me procuravam e eu ficava receosa, porque eu era só professora de escola bíblica, eu era só a diaconisa, mas as pessoas me pagavam dentro da igreja, olhe por mim, e eu ia na casa da pessoa, eu saí da escola bíblica, de Casa Amarela, fui para o Janga, e eu comecei a ter interesse de cuidar das pessoas, fiz meu curso de obreiro, assumi a igreja, e foi quando eu assumi a igreja que eu comecei a olhar pessoas que dependiam de mim. E quando a gente vê pessoas que dependem da gente, a gente não pode mais olhar para trás. Sabe, a gente sabe que existe alguém do outro lado que depende apenas de você estender a mão. Existem pessoas que dependem apenas do teu olhar. Existem pessoas que confiam no Senhor, porque você
representa, né? está levando isso para elas. E que você não pode nem desistir, porque se você desistir, a pessoa vai dizer que agora. E agora, justamente, como pessoa, a gente muitas vezes se sente só, porque o altar é um lugar de solidão. Minha mãe diz isso. É um lugar de solidão porque você enfrenta muitas batalhas sozinhas, porque as pessoas jamais vão entender o que está se passando. Quando as pessoas ligam para você e dizem, olha, fulano morreu e eu preciso que você avise a mãe. Então isso é doloroso. Quando alguém engravida e você tem que ser aquele portador para aquela família. Quando chega a má notícia, que as pessoas olham para você e dizem assim, é você que vai segurar na minha mão, é você. Então a gente não pode mais olhar para trás. E eu entendo, sabe, porque quando Jesus diz assim, aquele que coloca a mão no arado, não olha mais para trás. A gente não pode mais. Não tem mais como voltar. Até porque o amor, a compaixão que é colocada dentro do coração da gente é impossível a gente voltar atrás. Não me sinto prisioneira, me sinto livre em Cristo, sabe? Porque esse amor me faz livre. Eu não me sinto porque eu sou apaixonada por Jesus, eu sou apaixonada pela igreja, eu sou apaixonada pelo povo, pelo cheiro do povo. Muitas vezes eu quero abraçar, mas eu estou suado. Eu digo, mas não tem problema, porque isso faz parte. Isso faz parte. Se a gente não tiver o cheiro da ovelha, a gente não é pastor. Se a gente não conhecer a necessidade da igreja, a gente não é pastor. Então, o próprio Senhor fala lá no livro de Provérbios que procura ouvir a necessidade do teu rebanho. Porque da mesma forma que eles dependem da gente, nós também dependemos dele. Então é uma via de mão dupla. Porque todas as vezes em que eu dobro meu joelho e eu estou intercedendo por alguém, eu sei que o Senhor também está acrescentando na minha vida. Por isso é tão maravilhoso quando ele diz lá que ele é galardoador, ele é recompensador e vale a pena. Vale a pena quando você chora, vale a pena quando você passa por lutas, vale a pena quando você está pregando no altar, prosperidade você não tem. Eu já vi de experiência que na minha casa não tem nada. E está pregando no altar um Deus que prospera. Vale muito a pena estarmos na presença do Senhor. Não tem como ser grata a Ele por tudo que Ele tem feito. Porque neste altar eu passei necessidade, passei enfermidade, enfrentei câncer na minha filha, que minha filha teve câncer 3 vezes. Minha filha caçula teve uma depressão terrível, tentou suicídio, se cortava, mas mesmo assim eu permaneci firme, tanto eu como pastor, na presença de Deus, e o quanto vale a pena. Porque o Senhor nos sustenta, Ele nos guarda e Ele não nos abandona. E em cada batalha que nós passamos, saímos mais fortalecidos em Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada por esse momento. Muito, muito obrigada. Acredito que não só eu, mas eles também foram muito ministrados. Eu sou muito grata. E é isso, gente. Se liga aí, eu acredito que Deus ele tem preparado esse tempo para nós, para nos fortificar, para nos fortalecer, para a gente ir para cima, como diz minha mãe, com um rolo compressor. E fica ligadinho. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.